Já estamos de volta aqui pela TV Câmara de Tupã, programa TV Câmara Recebe. Hoje falando sobre o Dia do Maçom, celebrado no dia 20 de agosto. E recebendo nosso querido Dr. João José Pinto, representando aqui as lojas maçônicas Sol Liberdade e Rui Barbosa. JJ, vamos falar um pouquinho sobre a iniciação, como que os membros, como que novos membros integram a maçonaria, como que funciona, porque parece, eu sou leigo também no assunto, mas parece que são convidados, membros que já compõem, que já fazem parte da maçonaria. Mas explica um pouquinho para a gente como que funciona para que novos membros, novas pessoas, novos integrantes façam parte aí da maçonaria. Como qualquer associação, como nós já falamos, os membros eles são convidados por quem já está na associação, no caso pelos maçons. Certo. Busca-se na sociedade pessoas que tenham esse perfil, que acreditem nesses valores que nós acreditamos. Isso é importante que você vai dizer agora, vai explicar agora, que são, não critérios, não seria bem a palavra critérios, mas pessoas que acreditam. Sim, sim. Nós, como eu disse, nós temos alguns preceitos fundamentais, e um deles também é a igualdade, que nós falamos, que nós respeitamos. Nós respeitamos todas as pessoas, todos os valores, todas as crenças, mas para você trazer para uma sociedade alguém, para uma associação, você precisa trazer aquelas pessoas que estão de acordo com aqueles princípios que essa associação, que essa sociedade tem, certo? Então nós buscamos na sociedade pessoas que comungam desse mesmo pensamento, desse mesmo espírito que nós temos, pessoas que acreditem, como eu disse, em Deus, pessoas que amem a pátria, a sua família, que prezem os princípios da liberdade, da fraternidade, da igualdade. É lógico que nós temos muitas e muitas pessoas aptas a entrarem, mas é lógico que, por exemplo, se eu vou convidar alguém, eu vou convidar alguém que eu conheço. Se outro maçom vai convidar alguém que ele conhece. Então, o requisito fundamental é esse, estar de acordo, conhecer, agir dentro desses princípios que a maçonaria prega. Atendendo esses princípios, a pessoa estaria apta a ser convidada e, uma vez aprovada pelos sócios, como uma sociedade normal, ela ingressaria na maçonaria. JJ, e sobre a questão que ouve-se muito dessa ajuda mútua dentro da maçonaria, dentro dos membros da maçonaria, isso existe realmente? Sim, existe. É uma fraternidade onde há o respeito, e essa ajuda mútua é um dos compromissos que nós assumimos. Assim como nós procuramos irradiar essa ajuda para a sociedade, é óbvio que nós temos que ter conosco mesmo. Então, os maçons, eles se ajudam mutuamente, como ajudam as demais pessoas da sociedade. Sempre que um maçom tiver necessidade, não só em Tupã, mas no Brasil, no mundo inteiro, há esse auxílio, porque é um compromisso nosso de auxiliarmos mutuamente. Agora, há um conceito muito errado, por exemplo, de falar o maçom sempre vai defender o outro. Ele vai defender o outro dentro daquilo que é certo, vai ajudar o outro dentro daquilo que é legal, que é justo e que é legítimo. Então, jamais, por exemplo, vamos pegar a título de exemplo, hipotético, há um juiz, por ser maçom, vai julgar a favor de uma causa porque o advogado ou a parte é maçom, se não for justa, se não for a certa. Jamais. Isso aí a maçonaria não permite em hipótese nenhuma. Então, essa proteção existe dentro desses limites, tem que ficar bem claro isso, que às vezes a sociedade confunde um pouco, dentro desses limites. Se aquela pessoa que é maçom está fazendo algo errado, algo ilícito, algo ilegal, é óbvio que a maçonaria não pode compactuar com aquilo, entendeu? Então, nós nos ajudamos mutuamente, assim como nós procuramos ajudar sempre toda a sociedade. Perfeito. JJ, falar um pouquinho sobre... a gente, sempre quando a gente vê na entrada de uma cidade ou, de repente, de frente a uma loja, a gente vê sempre alguns símbolos, que são bem peculiares à maçonaria. Fala um pouquinho sobre esses símbolos para a gente, um pouco, o que significa, o que passa, alguns desses símbolos, principalmente o principal símbolo, que é aquele
né, que tem um olho, enfim, explica para a gente sobre isso. Existem símbolos, a maçonaria ela tem símbolos próprios, né, e esses símbolos têm alguns significados especiais, mas, novamente, todos os significados voltados ao crescimento, ao aperfeiçoamento, né, do cidadão, da pessoa como ser humano e do crescimento espiritual. Então, nós temos alguns símbolos que nós vemos, que é o mais usado, o esquadro, o compasso, né, que mostra, né, ele costuma nos ensinar a retidão do caráter, a retidão do caminho, tá, a igualdade entre as pessoas. Então, cada símbolo tem um significado aqui, como são vários símbolos, né, sim. A gente não vai delongar aqui, né. Então, às vezes, né, os maçons colocam nas entradas, nos trevos da cidade, seus símbolos. Tá? Isso é uma forma também de mostrar, né, que a maçonaria está presente naquela localidade, está participando naquela localidade, né, e dando a sua contribuição para a sociedade local. Tá? Não é uma forma de autodivulgação, de promoção sem qualquer sentido. Tá? Perfeito. Agora vamos falar um pouquinho sobre dois braços também dentro da maçonaria, que são os demolês e também as filhas de Jó. O que consiste... também a filosofia de trabalho, né, o que eles pregam, o que eles buscam também, que é importante, até porque tem a ver com os jovens. Exatamente. Aquilo que eu falo sempre nas reuniões que nós temos da Filha de Jó, né, eu participei desde a fundação da Filha de Jó aqui de Tupã, e nos demolês também nós temos essa filosofia. Voltando um pouco àquilo que eu falei antes, a maçonaria tenta mudar a nossa sociedade, tenta deixar uma sociedade mais justa, tá? Mais humana, mais equilitária. Mas, às vezes, a gente não vai conseguir isso numa simples geração. O que nós precisamos fazer, então? Preparar jovens, preparar os próximos que virão para continuar essa transformação. É aquilo que eu falo sempre, se nós não conseguimos deixar um mundo melhor para os nossos filhos, nós temos que, pelo menos, deixar filhos melhores para esse mundo. Perfeito. Filhos que possam modificar esse mundo dentro dos nossos princípios. Então, os demolês e as filhas de Jó são jovens que estão sendo preparados dentro das nossas filosofias, que nós falamos. Por isso que eles realizam um trabalho fantástico, um trabalho fenomenal na sociedade, às vezes aparece, às vezes não, de ajuda mútua, de benemerência, campanhas, então, de campanhas. Nessas campanhas é importante que, às vezes, esses jovens, por estar ainda em formação, vivem uma sociedade um pouco melhor, né, num seio familiar um pouco mais estável, e ele vai ter contato com uma outra realidade que existe aí fora. Às vezes, no primeiro momento, ele pode chocar com essa realidade de miséria, de fome, de necessidade, mas ele está sendo preparado. E que nós esperamos disso? Que esses jovens, que com certeza serão os futuros dirigentes desse país amanhã, possam dar continuidade e talvez alcançar até um sucesso que nós não estamos alcançando, de deixar essa sociedade mais justa, mais equilibrada. Então, o objetivo maior é esse, preparar esses jovens para esse trabalho de transformação da sociedade no futuro. JJ, até como curiosidade, nós citamos aqui os filhos de Jó, né, também os demolês e a maçonaria no seu todo, mas numa cidade, numa sociedade, há um número de membros, há um limite de membros, porque você citou há pouco que um membro pode convidar o outro a partir do momento que ele realmente pense com a maçonaria, defenda, né, os princípios da maçonaria. Há um limite numa cidade? Isso é determinado? Não existe limite, né? Nós temos as lojas, e as lojas são soberanas, são independentes, certo. E de acordo com os critérios dela, elas vão fazendo a seleção. Perfeito. Né? Mas então, cada loja tem autonomia, né, para convidar seus membros, sem qualquer limite. Lógico, os limites estão regulados pela capacidade, né? Pela estrutura física. É lógico que alguém pode estar ouvindo e falar assim, mas então tem milhares de pessoas na cidade, que com certeza tem, que comungam esses princípios de fraternidade, de igualdade, de justiça. Com certeza tem. Graças a Deus, Tupã é uma sociedade, né, bastante correta, tem uma sociedade, melhor dizendo, bastante correta, bastante digna, né, e vem demonstrando isso ao longo dos anos. Só que nós temos limites físicos, espaço físico, né, que são nossas lojas, chamamos de lojas, e tem uma série de limitações.
Então não dá para colocar aí, né, convidar um número grande de pessoas. Mas cada loja tem autonomia sem qualquer limitação. E mais uma pergunta, dentro da maçonaria existe aí, por exemplo, não sei se seria uma hierarquia, no caso local, né? Explicar até como funciona. Temos os demolês, os filhos de Jó, e dentro da maçonaria tem os seus chamados cargos, assim? Sim, essa hierarquia? nós temos os cargos, a nossa hierarquia, tá? Onde eles se revezam. Tá? Geralmente é um ano, algumas lojas se renovam a cada 2 anos, mas há uma renovação constante, de um ano no máximo 2 anos. Né? E existem os cargos estruturados, existe aquele que seria o presidente, né, que tem um nome próprio, existe aquele que é o secretário, aquele que é o tesoureiro, aquele, né, que os ajudantes do presidente. Então, há uma diretoria. Todo ano, ou a cada 2 anos, é formada uma diretoria, tá? E todos, por uma eleição? Né, é eleição interna, né? Os membros escolhem, tá? Essa diretoria, e essa diretoria que vai conduzir aquela loja nesse período, entendeu? Perfeito. Com a ajuda de todos, mas independente. Lá dentro, né, todos são iguais, tá? Todos são iguais, independente de posição social, de status social, de bens financeiros, ao respeito pela igualdade absoluta. E lá dentro é escolhido, né, esses dirigentes e essa diretoria que comanda, independente da posição que essa pessoa tem. Há uma história interessante, né, que lá nos Estados Unidos, um dos cargos, vamos dizer, essa hierarquia de cargo, tem vários cargos, todos têm importância, mas tem um porteiro, por exemplo, que fica lá na porta da loja. E há uma história que é verídica nos Estados Unidos, que um presidente da República, né, acho que é o George Washington, ele era presidente da República, ele era o porteiro. Aí o pessoal estranha, pô, mas você é presidente da República. Eu falei, lá fora, aqui eu sou o porteiro. Né? Então, é isso para demonstrar, né, os nossos princípios, os nossos valores. Perfeito. JJ, antes de encerrar o programa, eu tenho que tocar nesse assunto também, porque você citou durante todo o programa que vocês buscam sempre a igualdade, né, da sociedade, de todos, e pregam e lutam, batalham por isso em todo o mundo, e você citou algumas questões, não só do Brasil, mas também em todo o mundo, onde a maçonaria esteve presente, participando. E agora a humanidade está vivendo um momento diferente, né? Nós estamos aí em meio a um enfrentamento, uma pandemia. O mundo inteiro está sentindo, governos, países, enfim. E eu acredito que a maçonaria nesse momento também tem o seu papel, está colaborando de uma certa forma com todo mundo. Fala um pouquinho sobre o papel da maçonaria, vamos falar de repente aqui local, regional, enfim, nacional, já que você também integra aí o Grande Oriente do Brasil, o trabalho e o papel da maçonaria nesse momento, nesse enfrentamento, nessa dificuldade em que todos nós estamos passando, essa guerra que estamos passando. Realmente nós estamos vivendo uma situação atípica, né? Uma situação que ninguém estava preparado para enfrentar, não só o Brasil, mas o mundo inteiro. Eu já vi que os Estados Unidos hoje está pior que o Brasil em número de mortes, de contaminados. Na Europa morreram bastante pessoas, né? Faleceram bastante. E a maçonaria está procurando fazer o seu papel. É lógico que não tem como a maçonaria criar a vacina ou etc. Pode ser até que tenha maçons trabalhando nisso nos determinados laboratórios, sim, claro, mas não tem como, né? O que nós estamos fazendo e que podemos fazer é auxiliar aqueles mais necessitados nesses momentos de dificuldade. Essa crise da saúde acabou gerando uma crise financeira, sim, de desemprego, fechamento grande, fechamento de várias empresas, desemprego em massa, né? E pessoas começam a passar dificuldades. Então, a maçonaria, dentro das suas limitações, é óbvio, está fazendo tudo possível para ajudar essas pessoas. Então, estamos fazendo campanhas, né? Você até gravou recentemente as Filhas de Jó, fazendo campanhas de arrecadação aí de fraldas para o caso das pessoas lá da Casa Manuel. Sim. Nós temos aqui, né, várias outras lojas fazendo campanhas de arrecadação de alimentos para famílias carentes. Tem lojas fazendo máscara, né, comprando máscara, comprando, né,
pela cotização de seus membros, comprando aí máscaras, etc. Participando na Santa Casa também, há uma participação muito forte lá dentro, né, de ajuda, de doações, etc. Então, estamos procurando fazer esse trabalho, mas é um trabalho mais para minimizar uma situação econômica, financeira, que, sei lá, realmente uma situação muito atípica, muito inesperada e de uma solução bastante difícil. Nós acreditamos que em breve vamos sair dessa situação, provavelmente no início do ano já tem essa vacina confirmada, já está na fase final, 3 ou 4 vacinas, né? E acreditamos que após a vacina aí contra o Covid, vai arrefecer essa situação de saúde. E é lógico que nós vamos continuar com o problema econômico. Acho que o país, no meu entendimento, ainda vai passar por um tempo, né? Não só o Brasil, mas acho que todo mundo, para uma recuperação financeira. E nós temos que, né, fazer a nossa parte nesse interim de tentar aí minimizar essas consequências que a pandemia trouxe. Com certeza. JJ, nós chegamos ao final do programa TV Câmara Recebe. Eu acho que nós tentamos, dentro desse período aí, tempo do programa, falar um pouquinho, explicar um pouquinho do que consiste a maçonaria, desmistificar algumas coisas, né, até para os mais leigos aí, as pessoas que de repente não tinham noção do trabalho, da importância da maçonaria na sociedade. E, como eu falei, tirar um pouquinho dessa, desmistificar, porque tem muito folclore, muita lenda em cima disso. Então, foi muito interessante a sua explicação, de uma forma bem acessível, né, bem simples, para que todos entendam, né, os princípios, o que vocês buscam, o que vocês almejam, que é uma sociedade melhor. Exatamente. Né, mais igualitária, mais justa para todos. Então, foi bem interessante esse programa e eu queria agradecer a sua presença e queria que você, claro, ficasse à vontade para deixar uma mensagem à população de Tupã e parabenizar, né, a todos os maçons aqui da cidade, enfim, do Brasil e do mundo. O Dia do Maçom, dia 20, no caso 20 de agosto, é aqui no Brasil, aqui no Brasil. Mas parabéns pelo trabalho de vocês, né, e essa dedicação e esse compromisso com a sociedade. E, claro, mais uma vez, fique à vontade para deixar uma mensagem à nossa população. Eu que agradeço a oportunidade, né? Quero primeiramente e novamente, né, deixar aí a todos os maçons de Tupã e da região o nosso abraço, o nosso carinho, o nosso reconhecimento, né, como pessoa, como cidadão, pelo trabalho excelente que vem sendo feito. A maçonaria de Tupã está de parabéns, todas as lojas realizam um trabalho fantástico. Aquilo que eu falei, às vezes não chega ao conhecimento da sociedade, porque é um trabalho que nós fazemos, né, nós que eu digo como entidade, fazemos sem a busca de qualquer reconhecimento, senão aquele reconhecimento interno, que é o nosso objetivo principal. E para a sociedade, nós também queremos deixar essa mensagem, aquilo que você falou. A maçonaria é uma sociedade, né, uma associação de pessoas com princípios dos mais elevados possíveis, que busca sempre o bem da sociedade, que sempre vai lutar por uma sociedade mais digna, mais justa, mais humana, mais igualitária. Então, a maçonaria sempre esteve, né, na linha de frente de todas as transformações sociais da história do mundo, do Brasil, e vai continuar estando. Com certeza, a sociedade pode contar com esse trabalho, sempre que ela precisar, nós vamos estar aí em pé e à disposição para realizá-lo. Obrigado, JJ. Nós chegamos ao final de mais um programa TV Câmara Recebe, hoje recebendo o Dr. João José Pinto, aqui representando as lojas maçônicas Sol e Liberdade e Rui Barbosa, falando sobre o dia 20 de agosto, onde é celebrado aí o Dia do Maçom. Um pouquinho da história, o que consiste, o que defende, né, os princípios da maçonaria, né, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Nós agradecemos a sua audiência, continue acompanhando a nossa programação. Essa é a TV Câmara de Tupã, uma TV a serviço da população. Até mais.